Muito bem, pessoal. Vamos aqui então começar mais uma aula nossa de literatura. O que nós já estudamos aí recentemente? Vocês se lembram, né? Nós vimos ali o realismo do Machado de Assis. Na sequência, estudamos o naturalismo do Aloísio Azevedo. Chegamos até a estudar um pouquinho, né, na última aula, o realismo impressionista do Raul Pompeia, com aquele livro O Ateneu, não é isso? Pois hoje vamos começar uma estética nova, o nome dela é Parnasianismo. É isso que nós vamos trabalhar, tá bom? Aqui, essa imagem é uma foto, né? Do principal autor do parnasianismo, o Olavo Bilac. Nós vamos falar dele em breve, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês um- uma imagem. Você está com seu caderno, não é? Fazendo as suas anotações. Então põe aí o título, né? O parnasianismo, essa estética. Veja a época em que o parnasianismo vigorou aqui no Brasil. Do jeito que eu coloquei ali, ó, é para você entender o seguinte: final do século XIX, começo do XX. Então, cuidado, não é o século XIX inteiro, não é o século XX inteiro, é apenas a passagem, tá? O finalzinho do XIX, o começo do XX, tá bom? Foi nesse momento que o parnasianismo vigorou aqui nas terras brasileiras, na Europa também, tá? Em Portugal também. Mas os vestibulares, quando perguntam alguma coisa de parnasianismo, é mais sobre o parnasianismo brasileiro mesmo, e é dele que eu vou falar, tá? Dos autores do Parnaso brasileiro, tudo bem? Final do 19, começo do 20. Muito bem, aí nas suas anotações, o que você vai escrever agora? Nessas três linhas aqui embaixo, simplesmente a característica mais importante do parnasianismo. Eu coloquei aqui três itens, né? Vocês estão vendo aí esses três itens, mas na verdade eles significam uma coisa só, tá? Que é essa grande preocupação com a forma. Tudo bem, pessoal? Vocês estão anotando? A forma. Na poesia, basicamente, para você escrever aí, hein? A forma na poesia, basicamente, é a preocupação com a métrica e com as rimas. Lembra esse negócio de métrica? Quantas sílabas poéticas tem em um verso? Lembra? A gente já fez alguma coisa sobre isso. Vocês também devem ter estudado isso lá no primeiro ano, né? Tá bom? Então, quando a gente fala de parnasianismo, se for um poeta parnasiano tradicional, você tem a certeza, ele vai se preocupar com a forma, ou seja, a métrica, ela tem que ser uma métrica regular, tem que ter ali a presença de rimas e outros recursos poéticos mais elaborados que a gente comenta depois, tá bom? Mas a métrica regular e a rima, de preferência a rima rica, elas realmente estão presentes na poesia parnasiana. Veja que eu estou falando poesia parnasiana e realmente o parnasianismo ele trabalhou mais com poesia mesmo, né? Você viu, você se lembra das estéticas anteriores, o naturalismo, o realismo, a literatura ali estava mais voltado à prosa. Já aqui no parnasianismo, essa que estamos estudando agora, os poetas eles ganharam destaque, tá? A poesia ganhou destaque. E olha aqui, você anotou aqui os três itens: culto da forma, valorização da forma, preocupação formal. São três maneiras diferentes
de dizer que o parnasianismo realmente se preocupa muito com a forma, tá? Com a métrica, com a rima. Eu coloquei os 3 itens porque pode aparecer assim numa questão do vestibular, né? De maneiras diferentes, mas acho que você já entendeu, né? É essa preocupação com a métrica e com a rima e com outros recursos poéticos, tá? É que a métrica e a rima realmente são as preocupações realmente mais importantes quando a gente fala de forma na poesia. Muito bem. Aqui, continua aí nas suas anotações, são outras características do parnasianismo. Então tem aquela primeira, né, formal, né, preocupação com a forma, culto da forma, tá? Você pode falar de diversas maneiras, mas essas aqui também são características do parnasianismo, tá? Anote no seu caderno, deixe aí registrado um pequeno comentário sobre cada uma delas. A primeira, impassibilidade. Qual que é o significado, né? Se alguém te chamar de impassível, que é o adjetivo dessa palavra aí, o que significa? Impassibilidade é quando não se demonstra emoção, não se demonstra sentimento. O que é uma pessoa impassível? Uma pessoa que normalmente não demonstra sentimento e emoção. E o parnasianismo, como meta, como objetivo para os seus poetas, era justamente esse, o de atingir a impassibilidade. Falando numa linguagem bem clara, o poeta parnasiano, ele não quer demonstrar emoção. Veja lá como isso se liga àquela preocupação com a forma, não é? Como nós havíamos falado há um minuto atrás, tá bom? A impassibilidade. Você seria capaz de lembrar uma estética que é o oposto dessa impassibilidade? Pensa um pouquinho, uma estética que é o oposto da impassibilidade. Lembrou? É o romantismo, né? O romantismo é totalmente emocional, sentimental. Então, nesse aspecto, o parnasianismo realmente se opõe ao romantismo, tá? Porque o parnasiano, o poeta parnasiano, ele quer ser impassível. A outra característica, o descritivismo. Acho que a própria palavra já se autoexplica, não é verdade? Descritivismo é uma preocupação muito grande com a descrição. A ideia, basicamente, é a seguinte: se o poeta parnasiano ele não quer demonstrar sentimento de amor, de saudade, não, ele não quer, né? Sobre o que o poema vai falar? Uma das opções é a descrição de paisagens, a descrição de um pôr do sol. E aí, o que significa essa paisagem? Nada. É apenas e puramente uma descrição, porque o poeta realmente, o que ele está querendo mostrar é a habilidade dele na forma, na métrica, na rima, tudo bem? Olha uma outra característica. Referências à mitologia greco-romana, Grécia antiga, Roma antiga e aqueles deuses mitológicos famosíssimos da Grécia e da Roma antiga. Você se lembra lá no teu primeiro ano do ensino médio, qual foi a última estética que você estudou e que tinha como base essa cultura da Grécia e da Roma antiga? Você se lembra? É o neoclassicismo. Lembra disso? O classicismo. Eram estéticas que tinham como base realmente essa cultura greco-romana, mitologia greco-romana. Pois, olha novamente esse tema aparecendo na literatura, tá?
na literatura do parnasianismo. E aqui, mais uma vez, não é exatamente uma metáfora de alguma coisa, essa mitologia greco-romana, é apenas um pano de fundo, porque ele está criando, o poeta parnasiano, o que ele quer mesmo é mostrar a habilidade na forma, tá? Então ele vai achando uns temas, mas esses temas não têm realmente assim muita profundidade metafórica, não. É apenas um pano de fundo para que ele mostre essa habilidade formal, tá? E olha aqui o quarto item, arte pela arte. Coloquei entre aspas porque é um clichê. É nada de complicado, tá bom? Arte pela arte significa simplesmente que o poeta ele vai em um soneto, em um poema ali, ele vai descrever um objeto de arte, tá? Então, essa arte pela arte está ligada àquele item aqui em cima do descritivismo, só que se essa descrição, se esse descritivismo for não sobre uma paisagem, não sobre um pôr de sol, mas for sobre um objeto de arte, aí então nós chamamos como característica arte pela arte. Um bom exemplo, depois a gente pode até fazer a leitura, tá? Tem um poema parnasiano chamado Vaso Chinês. É um soneto, Vaso Chinês. Pois o que esse poema diz? Qual que é o tema? É apenas, como o título indica, uma descrição de um objeto de arte. Esse vaso chinês aí do título, tá? Começa e termina o poema ele descrevendo isso. Que característica parnasiana que tem aí? Arte pela arte. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês estejam anotando. Vamos para mais um tópico. Eu queria falar desse poeta aqui, pessoal, o Olavo Bilac. Aí nas suas anotações, ele é o parnasiano mais importante, mais famoso aqui do Brasil, tá bom, gente? Importantíssimo, famosíssimo. Tenho certeza que você já ouviu falar dele, Olavo Bilac. E ele tem vários poemas, mas eu quero agora dar um foco nesse que está aí. Então anote no seu caderno um poema famoso dele, chama-se Profissão de Fé. É um dos poemas mais famosos do Olavo Bilac e do parnasianismo. Vocês já vão entender por quê, tá? Primeiro, o título. Confesso que quando eu tinha a idade de vocês, estudando ali, né, no meu colegial, na época falava colegial, hoje é ensino médio, eu via lá no livro Profissão de Fé do Bilac, e eu achava que profissão de fé era uma referência, por exemplo, a um padre, a um pastor, né? Os profissionais que lidam com religião, com fé, profissão de fé. Mas não é isso, pessoal. Profissão de fé, para você anotar aí no seu caderno. Profissão é uma referência ao verbo proferir. Proferir alguma coisa é falar sobre alguma coisa, tá? Eu estou proferindo, eu estou falando sobre alguma coisa. E aqui no poema, sobre o que ele vai proferir, qual que vai ser a sua profissão? É a profissão de fé. Fé é aquilo que você acredita, tá? Então, profissão de fé significa proferir, ou seja, falar sobre as coisas em que você acredita, tá? É isso que é a profissão de fé. É você dizer naquilo as coisas que você acredita. E por que esse poema é tão importante? Porque o Bilac ele vai falar o que ele acredita que é uma boa poesia. Opa, peraí, pensa um pouquinho. Ele é um poeta parnasiano. Falei para vocês que
O parnasianismo tem essa preocupação com a forma muito grande, e ele é o principal poeta parnasiano aqui no Brasil. Um poema chamado Profissão de Fé. Você já entendeu o que significa, né? Ele vai dizer as coisas que ele acredita. E aqui no caso desse poema, ele vai falar o que ele acredita que é um bom poema. E o que você imagina, na opinião do Bilac, um bom poema? Um poema que é perfeito em qual aspecto? Na forma, né, pessoal? Então, vamos ver isso, se isso acontece mesmo. Tá aí o Bilac, aqui uma outra imagem do Olavo Bilac, né? Só uma curiosidade sobre ele. Ele é a pessoa que aqui no Brasil instituiu o serviço militar. Então, rapazes aí que logo vão ter aí que se vincular ali ao tiro de guerra, não é isso? Bilac é que criou isso aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, mas eu quero falar do poema Profissão de Fé. Aqui tem uma imagem de alguns trechos desse poema. Esse poema é longo, tá? Então aqui só tem algumas estrofes. Na imagem não dá para ver, mas esse poema tem conjunto de estrofes de 4 versos. Então aqui, ó, 4 versos. Nesse ponto que eu estou marcando aqui no cursor, termina uma estrofe, começa outra. Aqui tem outro, né, outro intervalo entre estrofes e tem mais um outro intervalo aqui embaixo. Então você não está muito visível aí, mas existem aí 4 estrofes de 4 versos cada, tá? E você está acompanhando a aula? Qual que é mesmo a principal característica do parnasianismo? A preocupação com a métrica, não é isso? Com a rima. E num primeiro olhar para esse poema, talvez você diga que ele não tem uma métrica regular, mas tem, pessoal. Depois, daqui a pouco, eu quero trabalhar aqui com vocês a métrica, tá? Mas vamos dar uma lida primeiro no poema. Ele lembra que ele está proferindo a sua fé, profissão de fé. Ele está falando as coisas que ele acredita. E aí ele fala: invejo o ourives quando escrevo. Sabe o que é o ourives? É um escultor que trabalha com ouro. E veja, uma característica muito importante do parnasianismo. O poeta parnasiano adora se comparar a um escultor, a um ourives, que é um escultor. Quando se trabalha com ouro, tem um escultor que trabalha com madeira, tem um escultor que trabalha com pedra. Se trabalhar com ouro, chama-se ourives. E a minha pergunta é: por quê? Por que o poeta gosta tanto de se comparar a um ourives? Porque o escultor trabalha com a forma, tá? A forma numa pedra, a forma numa madeira, a forma em ouro, né? Um anel, um brinco, tá? O ourives faz isso. Então, pelo fato de trabalhar com a forma, o poeta parnasiano, ele se compara a um escultor, a um ourives. E é o que o Bilac vai continuar dizendo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, o ourives, ele pega aquela peça de ouro e faz uma flor em alto relevo. E o poeta parnasiano, da mesma maneira, trabalha com a palavra e a forma, tá? E ele continua: por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena. A pena é a caneta, tá? Ele está dizendo que a pena, a caneta, trabalha para que ele atinja uma forma perfeita. Como em prata firme corre o cinzel. O que é o cinzel? É um instrumento de trabalho do ourives.
é com um cinzel que ele vai trabalhando em ouro, em prata, né? Vocês estão vendo aqui, o ourives também trabalha com prata, tá? E qual que seria a comparação? O cinzel para o escultor equivale à pena, à caneta para o poeta, tudo bem? Aí ele continua: torce, aprimora, alteia, lima a frase. Ou seja, trabalhe esses quatro verbos, ele está dizendo, trabalhe o aspecto formal de uma frase. Se você não estiver entendendo, é a métrica, tá? Limar a frase é escrever um verso de métrica perfeita. E, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Engastar, esse verbo aqui, é terminar um objeto de arte com um rubi, tá? Fala rubim, né, com M, mas é o rubi que nós conhecemos, tá bom? Então, trabalha a forma para ela ficar perfeita e termina com o rubi, o rubim, como ele diz, com M, que é a, a rima. Tudo bem, pessoal? E olha a conclusão. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, dobrada é trabalhada, saia da oficina sem um defeito. A minha pergunta é a seguinte: por que o poema Profissão de Fé do Olavo Bilac é tão importante? E uma boa resposta seria você dizer que Profissão de Fé, o poema do Bilac, é um poema metalinguístico. Você se lembra o significado dessa palavra, né? Metalinguagem, metalinguístico, é quando o poema fala sobre o próprio poema. Esse poema é importante porque ele descreve como deve ser uma poesia, só que poesia de que estética? Poesia parnasiana, tá bom? Tá bom? Não é toda a poesia, não. É a poesia parnasiana. Muito bem. Agora, vamos complicar um pouquinho aqui, ó. Um outro poema é um soneto, você está vendo, não é? Que é um soneto, 4433, também do Olavo Bilac, e eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Percebeu que está entre aspas? O poeta está reproduzindo a fala de uma outra pessoa, de um amigo do poeta. E o que esse amigo está dizendo? Ele tá estranhando que o poeta conversa com as estrelas, ouve estrelas. E o comentário desse amigo é: perdeste o senso. Ficou louco. Perder o senso é enlouquecer. Ah, você ouve estrelas? Então você ficou louco, enlouqueceu. E aí o poeta responde: e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, as estrelas, muita vez desperto e abro as janelas pálido do espanto. Então, o poeta, o Bilac aqui, ele está assumindo que conversa com as estrelas mesmo. Ouve as estrelas, abre a janela e fica lá ouvindo, tá? Então, é como se ele tivesse assumindo a loucura, né? E a segunda estrofe? E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda, que é ainda, né? Ainda as procuro pelo céu deserto. Ele está dizendo, ele gosta de conversar com as estrelas, fica a madrugada toda, o dia vai nascendo, o sol vai nascendo e ele até chora, né? Saudoso e em pranto, procurando as estrelas que, né, com o sol, né, fica mais difícil de enxergar, né? E continua esse diálogo. Olha só, direis agora: tresloucado amigo. É o amigo do poeta, tá? Tresloucado é louco, tá bom? Bem louco mesmo. O amigo está curioso. Que conversa com elas?
Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E aí o poeta responde: E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Você entendeu o que aconteceu aqui? Tudo o que ele está dizendo, essa conversa com as estrelas, se revela na última estrofe, tá? O sentido se revela na última estrofe. Ele está querendo dizer que está apaixonado, tá? Só quem ama é capaz de entender. Ah, ele não está conversando? Ele não entende? Então ele está dizendo que está apaixonado, que está amando. Você está acompanhando a aula? Porque se você estiver, é para achar alguma coisa estranha, tá? Desde o começo da aula, eu estou falando que o parnasianismo se preocupa com a forma e que ele não quer demonstrar sentimento, emoção. Tem até uma palavra, você se lembra? Qual que era a palavra mesmo para quando a pessoa, o poeta, não demonstra sentimento nem emoção? É impassibilidade. Pois bem, será que dá para falar que esse poema é impassível? Não dá, né, pessoal? Ele está revelando aqui o seu sentimento, né? A paixão, o amor, a conversa com as estrelas. O que os vestibulares querem, entenda isso, tá? Primeiro, que você saiba o que é o parnasianismo. As características principais, a preocupação com a forma, aquela listinha que você já anotou. Tudo bem. Aí o vestibular vai colocar um poema ali de algum poeta parnasiano para você analisar. E nessa leitura que você vai fazer, nessa análise, tanto você pode falar aqui nesse poema, o poeta está sendo um parnasiano tradicional. É o caso aqui do Profissão de Fé. Aqui o poeta ele é parnasiano tradicional mesmo. Agora, se for esse poema, né, se esse poema estiver ali numa questão do vestibular, aí não é o caso, né? O aluno teria que comentar numa resposta que, em relação ao tema, esse poema destoa do parnasianismo. Por quê? Ah, porque ele está falando de sentimento. Todo o objetivo aqui do soneto é o poeta revelar que ama, tudo bem? Agora, ele continua sendo bem formal, né? É um soneto. O soneto tem versos decassílabos. Então, em relação à forma, o poema que nós estamos enxergando é parnasiano. Agora, em relação ao tema, ele destoa, ele foge. O aluno tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura, essa análise. E eu tenho certeza que você consegue, tá? Então, vamos parar por aqui nessa introdução ao parnasianismo. Tudo bem?